Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, simbolismo, visão sistêmica, etc, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o exílio e a queda, tá? Já foi, o vídeo anterior foi sobre a diferença entre domicílio e exaltação, e, na verdade, o exílio e a queda são o valor oposto dessa relação de domicílio e exaltação, tá bom? Então, a gente vai ter esses denominados detrimentos astrológicos, né, que são debilidades essenciais, é, são sistemas de divisões dos signos também, né? Que a gente vou começar a explicar um pouquinho mais sobre isso aqui no canal, né? Como é que eu chego a explicar sobre isso, né? Porque a gente vai ter para astrologia coisas que são boas e coisas que são ruins. E é muito diferente de como a forma como a astrologia moderna aborda. Porque para a astrologia moderna não tem bem isso de. Alguns vão ser que sim, outros não, tá? Já tive aluna da astrologia moderna que não contemplava esse tipo de dignidade ou debilidade essencial, tá bom? Então depende do ponto de vista do astrólogo. Eu utilizo muito esse tipo de dignidade ou debilidade. Ah, significa que é 100% ruim? Não, não é uma tragédia, mas tende a apresentar mais vícios do que virtudes. E a diferença simbólica de um exílio para uma queda é muito diferente. O exílio é o oposto do domicílio. Então, se um planeta está domiciliado em um signo, o signo oposto desse signo vai ser onde ele está exilado. Exilado é quando é mandado para fora de casa, mandado para fora de um país, um indivíduo, tá? Então, um planeta exilado é como se ele tivesse sido mandado para fora de um local, do local completamente distante do que aquilo que é familiar para ele. Então, exilado, ele está sem lar, sem pátria, ele está em debilidade, ele está enfraquecido, com cultura diferente, com gostos diferentes, com costumes diferentes, com idioma diferente, com tudo diferente. É como se fosse esse personagem, Deus, né, esse arquétipo, o que quer que seja, né, esse planeta, ele tá num negócio que não tem nada a ver com ele, nada a ver com ele, para ele, entendeu? Que é o contrário do local onde tem o jeitinho dele, né? As características que são compatíveis com as dele. Então, a gente tem um exemplo muito, muito forte, muito fácil, né? Áries, o primeiro signo, tem o domicílio Marte, e o oposto dele vai ser Libra, o oposto de Áries é Libra. Então, se Marte tem domicílio em Áries, ele tem exílio em Libra. O que que significa? Libra não é o signo que tem domicílio, que tem dignidade, Vênus, que é a deusa do amor e da beleza. Então, o que que guerra tem a ver com amor? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Por isso que é uma debilidade. Porque enquanto Libra tá ali, um arquétipo da Afrodite, né, da Vênus, deusa do amor e da beleza, na questão da diplomacia, da cordialidade, de pensar no outro, do que o outro tá pensando, o que o outro vai achar que eu quero, do que o outro, sempre nessa devolutiva, Ares ele tem muita relação com o indivíduo e ação primordial, então ele não pondera. Ele vai agir de acordo com o que ele acha melhor, independente do que o outro ache. Então, por isso que é como se o deus da guerra tivesse tentando se comportar como um diplomata, e não funciona. Ele acaba com muito incômodo e expressando muito mais as características erráticas de um líder. Então, ele pode ficar tirânico, ele pode ficar manipulador, ele pode ficar ali protelando, procrastinando muitas vezes, ele acaba inseguro para agir, né? Então podem ser várias manifestações, mas de certa forma com a tendência a ser mais errático. Enquanto que o Marte em Ares, ele dificilmente vai ser briguento. Pelo contrário, por ele ter o domínio daquela força de ação, de guerra, né, aquele controle, ele vai saber usar isso com sabedoria. Não sei vocês, se vocês têm convivência ou se vocês mesmos já fizeram arte marcial,
Os caras que estão lá há muito mais tempo, você vê eles se envolvendo em briga? Dificilmente, porque uma forma de polir essa energia da guerra. A pessoa vai conseguir se controlar melhor, ela vai liderar de uma forma mais controlada, né? Da mesma forma, um exemplo mais claro ainda, que o homem que é agressivo, na verdade, porque ele está com um desequilíbrio de testosterona. E não porque ele está com a testosterona equilibrada, né? Que muita gente fala assim, ah, homem, o masculino é agressivo. Não, não necessariamente. Quando ele parte para uma agressão física de uma forma mais é, desequilibrada, sempre parta do pressuposto de que tem um desequilíbrio ali na questão hormonal, né? Na questão do equilíbrio do yin e do yang. Então, da mesma forma, quando Vênus, a deusa do amor e da beleza, né, Afrodite, ela vai para o domicílio do guerreiro, é como se a gente tivesse essa deusa do amor e da beleza interpretando uma guerreira. Então, a tendência é que no campo do amor, dos relacionamentos, acabe sendo como se fosse um campo de guerra para essa pessoa. Então fica competitiva, agressiva, vai para os finalmente, não tem pressa muitas vezes, não tem aquela questão da diplomacia, da conquista, daquela coisa mais do charme, da paquera, do romance, não é muito do vamos ver, entendeu? Então essa questão fica sempre nessas polaridades. É, de Touro e Escorpião, a gente vai ter esse mesmo exemplo, porque Touro é o domicílio de Vênus e Marte é o domicílio Escorpião, tá? Então, o Marte em Touro, nesse caso, tende a ficar com comportamentos ali mais demora para começar, vai querer ter certeza para não errar, pode ser que demore para fazer as coisas, a ação fica como se fosse um carro andando com um carro com freio de mão puxado, entendeu? Ele pode ser laboral e contínuo, mas ele precisa lapidar isso. Da mesma forma, Vênus é, perdão, Marte em Touro, Marte em Libra e Marte em Câncer, eles podem ser lutadores, pilotos, policiais, salva-vidas, desde que logo cedo percebam o seu potencial de dificuldade. No vídeo passado, eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? Que normalmente, quando a gente tem um planeta em debilidade essencial, a pessoa logo percebe que tem algum problema acontecendo e ela vai correr atrás do prejuízo. Então, ela vai querer melhorar a situação, né? Da mesma forma, eu dei o exemplo do Sol, que tem exílio em Aquário, então a pessoa sabe que tem tende a ter uma baixa vitalidade, então logo ela vai procurar se cuidar um pouco mais da sua saúde. Enquanto que um Sol em Leão pode ser um pouquinho mais desleixado, né? Quem nunca viu um leonino barrigudo, né? Sempre tem. Aí acontece, né, gente? Porque fica com aquela preguicinha de fazer atividade física, né? Sabe que recupera muito rápido as coisas, então tende a dar uma protelada porque tem o domínio daquilo com muita facilidade. Por isso que eu falo que um mapa que ele tem muito domicílio são as pessoas mais travadas que eu já atendi, são aquelas que têm muito domicílio no mapa. Porque a pessoa ela vai se sentir meio perdida, ah, mas não sei o que, não sei o que, ah, eu tenho muita facilidade com qualquer coisa, ou a pessoa nem reconhece as facilidades que tem, sabe? Porque tá muito fácil. E quando está muito fácil, não tem dificuldade, não tem o atrito. E o que que gera movimento? É o atrito. Se não tem atrito, não tem movimento. Então, como a pessoa tem muita facilidade, ela acaba se acomodando, né? Ela acaba se acomodando e não atinge um potencial de excelência como se ela tivesse com aquilo em debilidade. Então, a debilidade ela vem para a pessoa perceber os vícios, perceber as dificuldades e aí trabalhar aquele potencial de desenvolvimento, né, de melhora. Enfim, gente, a diferença então com a queda. A exaltação, lembra que eu falei que o planeta ficava exagerado? Então é como se o planeta subisse, 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 e aí a queda ele cai de lá de cima. E o que que acontece? Não é muito pior? Quanto maior o tombo, maior a queda. Então a queda ela é um ensinamento de humildade. Tá? Normalmente a pessoa vai ter que aprender a ser humilde naquela área. É, o Saturno ele possui queda em Áries, tá? Enquanto o Saturno fica exaltado no signo de Libra, ele acha que pode tudo, né? O Saturno em Áries, ele já vai ter um excesso de cobrança de si mesmo, muitas vezes pode se achar incapaz e ter pressa de tudo.
quer tudo para ontem, né? Não tem um certo, não consegue muito bem ter um domínio do tempo também, né? Pode até, não que se atrase, mas ele está mais para mais do que para menos. Então ele se adianta, ele tem pressa, ele corre, ele acha que está atrasado, ele acha que já deveria ter feito muitas coisas, né? A Lua, ela vai ter o exílio em Escorpião. O exílio não, perdão, gente. A queda em Escorpião, tá? Então, enquanto a Lua se exalta no signo de Touro, que ela fica super sensorial, muitas emoções ali de uma forma muito sinestésica, muito forte, né? A lua exilada, ela vai ter uma dificuldade muito grande de entrar em contato com as emoções, porque tende a ver elas como fraqueza, como um ponto vulnerável, e aí ela vai reprimir, vai esconder, vai ocultar, porque essas emoções, elas podem ser muito selvagens. Então, enquanto o touro tende a ter as emoções na palma da mão, Escorpião é como se tivesse um monstro incontrolável ali dentro que ela fica trancando numa jaula, porque ela tem medo de abrir aquela jaula e não conseguir controlar aquela fera, né? No caso, por exemplo, de Vênus, né? Vênus ela tem exaltação no signo de Peixes e ela vai ter a queda no signo de Virgem. Enquanto Peixes ela tá lá toda se sentindo linda, maravilhosa, deusa do amor e da beleza, sou romance em pessoa, amo todo mundo me ama. É um romance de novela, daqueles livros clássicos de romance, onde sempre vai ter um final feliz. Em Virgem, ela já é prática e realista, então é a queda, é como se ela tivesse dando de cara com o muro e ela só percebe os defeitos. Ela vê como o mundo é horrível, então ela vai bater o olho e não quero me relacionar, não. Isso aqui, essa pessoa tem isso, eu não quero ser vista com essa pessoa é, é, é incabível para mim estar com essa pessoa, porque tem muita coisa para polir, para arrumar, para organizar dentro de mim e nessa pessoa, para que aí sim possa ter um romance, um relacionamento, né? Enfim, então a diferença do exílio e da queda é bem brusca, né? A gente consegue ver que o exílio, na verdade, ele vai estar ali numa inadequação, enquanto que a queda ela já vai mostrar um pouco mais os vícios, as dificuldades, tá? Elas não têm pontuações exatamente, como eu falei, nas dignidades essenciais, né? Que tem a contagem de 1 até 5, né? São 5 contagens de dignidade, domicílio, exaltação, triplicidade, termo e face, que cada uma conta de 1 até 5 pontos, né? Para cálculos assim, de calcular planeta, ver qual que é mais forte, qual que tem, né, mais potencial ali. Já a debilidade, existe uma pontuação para perda de dignidade. Tem alguns astrólogos que utilizam isso quando ver qual que é o planeta mais forte, aí você tem planeta dando debilidade para o outro, aí pode tirar algum tipo ali de força dele. Mas é só para isso, no geral, mas como eles são opostos, de certa forma, seria ali um -4 para a exaltação e um -5 para exílio, né? Mais ou menos isso. Enfim, gente, a gente não tem mais debilidades menores, né? São essas mesmo que a gente fala um pouco mais. No mapa natal, repetindo já o que eu falei, mas só para reforçar porque isso é importante, não precisa ficar desesperado porque você tem uma Vênus cagada, tem uma Lua cagada. Isso não significa que você não vai se relacionar, isso não significa que você vai ser pobre, né? O Júpiter, por exemplo, né, em Capricórnio, que tende a ser muito. Ele é infértil, inóspito, né? Ele não é muito próspero, ele é meio avarento, né, no caso. Não significa necessariamente que ah, vai ter um azar na vida, né? Mas é importante reconhecer para poder lapidar, né? Não tem problema nenhum. O próprio exemplo de Marte, tem vários lutadores e policiais com Marte em debilidade, não tem problema nenhum. Foi identificada uma dificuldade e aí lapidado aquilo para, né, retomar o potencial e fazer diferente, né, gente? É claro que cada mapa é único e isso vai variar em recepções, então se tem uma recepção pode ficar ameno, né? Pode dar uma facilitada. Se tem alguma dignidade, dignidade acidental, pode também potencializar a ação daquele planeta. É, enfim,
cada detalhe do mapa conta. Então, para algo mais específico do seu mapa, tem que ter uma análise profissional. Então, qualquer coisa é só me mandar uma mensagem que eu explico como funciona. Quem está esperando o curso, gente, eu tenho passado informações no canal do Telegram, que também fica na descrição dos vídeos, e também na rede social vizinha. Então, volta e meia eu posto ali uma pitadinha de alguma coisa, né, de que está sendo feito para atualizar vocês, que vai ter um curso sim, tá? Ele vai ser um curso básico, bem básico, que eu vou ensinar desde das classificações mais básicas mesmo, é, essas questões de dignidades, né? Mas os signos, os planetas, é, as casas, conceitos básicos astrológicos, da geometria, da questão da visibilidade, coisas assim, tá? Para conteúdo mais avançado, consultoria mesmo. Mas mesmo no básico, gente, tem muita coisa lá que eu posto, boto minha mão no fogo. A não ser que seja um astrólogo de mais de 30 anos ali. Aí pode ser que já tenha ouvido falar das coisas que eu trago, né? Tem umas aulas sobre os elementos que ficou muito legal, estão muito boas, explicando sobre os elementos, né? Nem cheguei nos temperamentos ainda, mas explicando o conceito básico, né, do fogo, da terra, do ar e da água, que particularmente eu gostei bastante, da aula da lua também. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Pode deixar mais sugestões de temas aqui no canal, aqui nos comentários que eu trago aqui no canal para vocês, tá? E curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Se você é novo por aqui, tem muito conteúdo aqui no canal, tá bom? Até a próxima.